Estamos vivendo mais uma Páscoa. Tempo de ir à missa, tempo de trocar chocolates com os entes queridos, tempo de ver no Instagram ou em outras redes sociais mensagens de paz, de fraternidade, de bênçãos, coisas que a olho nu há quem pudesse dizer que é a mesma coisa do ano passado, do ano retrasado e de antes do ano retrasado. E fica a pergunta: a Páscoa passou e o que mudou em nós? Bom, eu tô gravando esse vídeo porque, primeiramente, para tentar uma coisa nova, para tentar compartilhar pensamentos meus a respeito daquilo que eu estudo, enfim, compartilhar minha experiência de fé também. E hoje eu queria compartilhar uma reflexão de Páscoa, algo simples, coisa rápida. Mas antes, para começar, eu preciso perguntar: o que é religião? Bom, há quem pudesse buscar no Google, né, digitar, veria que religião é a busca do ser humano pelo transcendente, pelo divino. Porém, quem possui uma experiência mais aprofundada de fé, um católico de verdade, vai entender que a religião, na realidade, é o divino que busca o humano. É Deus que, na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado no seio da Virgem Maria, se manifesta a nós na história humana e hoje, ainda hoje, se manifesta a partir da Igreja. E por que é tão importante nos lembrarmos disso? Porque nesse tempo de Páscoa, esse tempo que se iniciou ontem, vamos ficar 40 dias na liturgia, vendo nosso Senhor confrontar os discípulos sobre a sua própria incredulidade, sobre a sua própria dificuldade de aceitar e crer a ressurreição. E é muito pertinente confrontar com o conceito que nós temos hoje de ressurreição. Porque a fé do cristão, ela não é um conceito, ela não é uma moral, não é um sistema doutrinário, ela não é um sentimento, não é um estilo de vida, muito pelo contrário. A fé, como dizia o Papa Bento XVI, a fé é um acontecimento histórico. A ressurreição autêntica e verdadeira, ela é um acontecimento histórico. Um acontecimento na história da humanidade, um acontecimento na minha história e um acontecimento na sua história. É importante refletir isso porque uma religião que não é autêntica, uma religião que não é concreta na história, uma religião que ela não se encarna na história pessoal de cada um, ela não passa, como diria Karl Marx, de alienação. Ela não passa do ópio do povo, ou, para usar uma linguagem mais bíblica de São Tiago, é uma religião vã. É uma religião de mentiras, de hipocrisia,
é um simulacro. E Cristo não quer que vivamos nessa Páscoa um simulacro. Cristo não quer que vivamos uma mentira, porque, meus queridos, a vida é curta demais para ser gasta em mentiras. Nosso Senhor veio nos dar vida e vida plena. É interessante, para compreendermos a ressurreição, entendermos o caminho que leva até ela. Por quê? Porque todo o Evangelho, toda a redação do Evangelho, ela é montada nos 4 Evangelhos, praticamente, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ela é montada em 3 atos. Em primeiro lugar, Jesus se apresenta. Ele apresenta quem ele é, se apresenta como filho, o ungido do Pai, aquele que é o profeta prometido por Moisés, o filho prometido a Davi, o profeta, o príncipe da paz prometido a Isaías. Segundo lugar, essa apresentação de Jesus entra em choque com as autoridades religiosas e políticas da época. E em terceiro lugar, esse choque leva a o fenômeno, o acontecimento da Páscoa, a paixão, morte e ressurreição. A Páscoa, ela é o clímax do roteiro do Evangelho. Todo o Evangelho é montado de uma forma que leve à Páscoa. Ele é montado de uma forma que leve à paixão, morte e ressurreição de Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque vamos entender, vamos recordar quem é Jesus. O nome Jesus, como nos recorda o primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus, quando o anjo diz a São José: tu o chamarás com o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, o nome de Jesus tem a ver com salvação. E como se dá essa salvação? Esta salvação se dá a partir da cruz. A cruz é a identidade de Cristo. A cruz é a identidade do Filho de Deus. É a identidade, a missão, basicamente contida no seu nome. Basicamente comprimida no nome Jesus. O nome Jesus significa esta missão de Salvador. Significa esta missão de morrer e ressuscitar. E isso, meus queridos, é salutar porque nos recorda também a nossa vocação como cristãos. O nome cristão evoca a missão de morrer. Melhor, ser crucificado, padecer, morrer e ressuscitar com Cristo. Precisamos ressuscitar com Cristo. Do contrário, nossa religião será falsa. Do contrário, será uma mentira. E do contrário, vamos perder a nossa identidade de cristãos. A nossa identidade daqueles que são convidados a padecer, ser crucificados, morrerem e ressuscitar com Cristo. Ressuscitar sim, mas não de uma forma metafórica, não de uma forma sentimental, não de uma forma emocional. Ressuscitar na história, ressuscitar na nossa própria história, ressuscitar tomando as rédeas da nossa própria vida e dirigindo-as para o fim último, que é Cristo. Não vivamos de mentiras.